Fala pessoal, primeiro vídeo de 2021 e não poderíamos deixar de falar sobre Mulher Maravilha 1984. Afinal, o ano de 2020 foi bem carente de superproduções. A continuação do longa de 2017 estava prevista para estrear nos cinemas em junho, mas que por conta da pandemia passou por alguns adiamentos até que a Warner Bros. Tomou a drástica decisão de lançar em dezembro, simultaneamente, nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max. Podemos dizer que é uma adequação aos novos tempos e, pelo visto, os executivos até que estão satisfeitos, pois foi divulgado que o número de acessos da HBO Max, que sequer chegou ainda no Brasil, triplicou em relação ao dia comum no dia da estreia de Mulher Maravilha 1984. Em relação ao público e crítica, a recepção tem sido bem variada. Tem gente que adorou, que considerou um filme leve e necessário para os dias atuais, e teve gente que detestou, inclusive proferindo comentários bem pesados. Afinal, é caso de 8 ou 80? Dá para carimbar esta produção de maneira extrema, seja para o bem ou para o mal? Vamos fazer uma análise, mas antes já sabe, clica aqui, se inscreve no canal. Na trama, Diana Prince, vivida por Gal Gadot, luta em segredo contra o crime como a Mulher Maravilha, enquanto trabalha num museu nos anos 80 e tenta superar a perda do amado Steve Trevor, vivido por Chris Pine. Após encontrar uma possível pedra mística capaz de realizar desejos, ela precisa lidar com a ascensão de dois novos vilões. O primeiro, a Mulher Maravilha, foi muito bem recebido tanto nas bilheterias como pela crítica, numa época em que as produções da DC Comics para o cinema vinham cambaleando em relação às opiniões do público. Não era um longa perfeito, tinha defeitos, principalmente no terceiro ato, mas se mostrou uma aventura bem eficiente situada na Primeira Guerra Mundial. Mais do que isso, foi muito importante pela representatividade, pois foi o primeiro blockbuster desta nova era, protagonizado por uma mulher e também dirigido por uma mulher. Sendo assim, a diretora Patty Jenkins e a atriz Gal Gadot voltam com moral para esta continuação, com maior liberdade para seguirem um caminho próprio e sem a urgência de voltar a misturar a personagem com os outros heróis da DC. De fato, Mulher Maravilha 1984 abandona toda aquela seriedade e fotografia escura, marcas do diretor e produtor Zack Snyder, que ainda pairava no longa anterior. Agora, Patty Jenkins abraça sem medo a luz, as cores vivas. Agora tudo é muito colorido, inclusive o uniforme da heroína. Logo na primeira cena após os créditos iniciais, naquela ação num shopping center, dá para perceber que a diretora tenta resgatar a aura dos quadrinhos e das produções dos anos 80, como Superman 2, A Aventura Continua. Apesar de não ter nenhuma cena de ação tão memorável como a da tomada das trincheiras do filme de 2017, as sequências são bem eficientes, principalmente a perseguição numa rodovia. Vemos a personagem fazer outros tipos de manobras, como utilizar a tiara como arma ou girar o laço para bloquear balas naquela cena lá do salão. Além de distribuir muitos easter eggs que os fãs vão curtir ficar identificando, a diretora garante cenas visualmente muito bonitas, como a vista do avião de um céu cheio de fogos de artifício. No meio de tudo isso, a trilha sonora de Hans Zimmer joga seguro, com um ritmo que embala bem a aventura, mas não traz nenhuma grande novidade. Tanto que a própria trilha brinca muitas vezes com o reaparecimento da música tema da heroína, ouvida pela primeira vez lá em Batman vs Superman, e aqui ressurge em versões remodeladas. Mas não tem como negar a fragilidade do roteiro da própria Patty Jenkins e Geoff Johns, que ainda é um cara muito influente lá na DC Comics. Para o corte final terminar com 2 horas e meia de duração numa trama geral que é pra lá de simples, está na cara que houveram muitos choques de ideias e no fim das contas incluíram o máximo de material possível para não desagradar ninguém. A história de uma pedra que realiza os desejos mais íntimos já é naturalmente boba, e a trama ainda tem que desenvolver a criação de 2 antagonistas, o que outros longas do gênero já mostraram ser algo bem arriscado. Há decisões um tanto questionáveis, começando pelo retorno do Steve Trevor. Dentro da lógica do roteiro, faz sentido, ele é a pessoa que ela amava, e ainda inverte posições, já que agora é ele que está diante de um mundo desconhecido. Mas tentando não entrar nos spoilers, o fato de tal retorno envolver um outro corpo não conhecido torna a decisão não apenas desnecessária, como entram questões bem questionáveis do ponto de vista ético. Fora o clima despretensioso da produção, o fato da trama se ambientar nos anos 80 e ter 1984 no título
tem pouco efeito prático. Se por um lado contribui para os figurinos propositalmente bregas e coloridos, o longa recorre a piadas bem imprevisíveis, como alguém experimentando roupas que não são nada estilosas para os dias de hoje. E é no mínimo estranho que, diante de tantos acontecimentos, muitos conflitos parecem terminar sem conclusão, e o destino de personagens que passaram por muitas transformações não é mostrado. Não é final em aberto, parece que eles foram esquecidos mesmo. O lado bom é que os atores seguram a onda na maior parte do tempo, mesmo com a notória superficialidade. A Gal Gadot passa longe de ser uma excelente atriz, e as muitas frases de efeito que a ela são atribuídas também não ajudam, mas ela volta a apresentar uma forte presença e carisma que reafirmam que ela foi uma excelente escolha para o papel. O Chris Pine é bem carismático e a química dele com a Gal Gadot, um dos principais pontos fortes do filme de 2017, volta em partes. Não é a mesma coisa de quando eles estavam se conhecendo, mas o ator faz o melhor dele dentro das limitações do roteiro. A Kristen Wiig mostra que é uma atriz de muitas nuances num papel que parece bem clichê, algo meio o charada do Jim Carrey em Batman Eternamente e o Electro do Jamie Foxx em O Espetacular Homem-Aranha 2, alguém introvertida que inveja alguém e toma esse alguém como referência. A atriz se sai bem, seja como alguém bem tímida ou como alguém cheia de confiança, e é até lamentável que não tenham aproveitado mais o talento cômico dela. A versão final dela ganhou menos em tela justamente por ser a menos interessante. Quem sabe é algo a ser consertado no futuro. Mas o melhor do elenco, de longe, é o Pedro Pascal. O seu Maxwell Lord, um empresário trambiqueiro e cheio de propaganda de si próprio, é claramente uma paródia ao Donald Trump. O ator sabe ser caricato, cheio de exageros propositais, mas também consegue imprimir humanidade ali. Por mais que as ambições do personagem sejam repugnantes, é possível simpatizar com ele graças ao trabalho do Pedro Pascal. Ao final, o longa tem uma mensagem bem positiva sobre abrir mão das maiores ambições em prol de um bem coletivo. Obviamente, no mundo real tão carente de empatia, isso não aconteceria, principalmente diante de tantas notícias agonizantes que vemos diariamente no meio de uma pandemia. Mas o cinema também tem a função de trazer esperança, mesmo que de uma maneira bagunçada, como foi feita. E temos que lembrar que esse tipo de resolução é bem condizente com a personagem da Mulher Maravilha nos quadrinhos há mais de 80 anos. Mulher Maravilha 1984 funciona como um entretenimento passageiro e podemos dizer que ele chegou no momento bem apropriado, ainda que os defeitos de roteiro sejam impossíveis de serem ignorados. É inferior ao primeiro, mas se encaixa bem nesta nova leva de filmes da DC Comics, que apenas tentam trazer algo divertido dentro do próprio círculo e sem maiores pretensões de universo compartilhado, como foi feito em Aquaman, Shazam e Aves de Rapina. A nota? 6. Então é isso, pessoal, agradeço por tudo aqui, lembrando que apesar de trabalhar com crítica há mais de 15 anos, essa é praticamente a minha primeira experiência com vídeo. Estou aprendendo e crescendo aos poucos e deixo o aviso que a lista de melhores de 2020, tanto filmes como série, virá logo logo. Não deixem de passar lá no Instagram, Thiago na Tela, se curtiram o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!